um discípulo diante daqueles 12 que não tinha o que você tem. Todos aqueles 12 discípulos que o Senhor Jesus Cristo escolheu tinham os mesmos defeitos, as mesmas falhas, os mesmos pecados, os mesmos erros que eu e você tem. Tanto é que diante dos 3 discípulos mais chegados de Jesus Cristo, que se chama Pedro, Tiago e João, esses 3 foram os xodós do Senhor. Portanto que o Senhor chamou os 3 para ir com ele a orar. Quando já estava se aproximando a hora do Senhor ser morto pelos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o Senhor chamou os 3 discípulos, louvado seja o seu nome, ele tinha Pedro, Tiago e João. Diante desse Pedro, Tiago e João, aconteceu uma coisa que muitas das vezes acontece comigo e contigo. Jesus sozinho chamou os 3, e diante dos 3 discípulos, os 3 discípulos, aconteceu com eles muitas das vezes que acontece comigo e contigo: dormindo, adormecido, descansado, sem despertar do sono da indolência, e não despertamos para a glória de Deus. Não sabiam que já estava perto da hora da vida do Senhor a ser morto pelos pecadores. E diante dessa trajetória, teve um que falou para Jesus que não ia o Senhor, quando ele fosse ser morto, que ele não ia abacando a Arábia. Jesus não ia morrer. E Jesus falou uma vez para ele: para trás de mim, Satanás. Porque da mesma forma que ele falou que Jesus era o Filho de Deus, e o Senhor falou: nem foi a carne e nem o homem que te revelou, mas foi o meu Espírito, mas foi o meu Senhor que está no céu que te revelou. Logo em seguida, Pedro foi usado por Satanás, falando que Jesus não ia morrer, para ele ficar tranquilo que não ia acontecer nada. E Jesus usou essa palavra: para trás de mim, Satanás, porque como estava escrito pelos profetas, tinha que se cumprir de Jesus morrer, porque os profetas antigos, antes do nascimento de Cristo, já profetizavam que havia um cordeiro para poder lavar e remir a minha e a tua vida e te dar liberdade para pregar o Evangelho, como nós pregamos hoje em dia para este povo que sofre e que estão cegos e que não conhecem a palavra de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Na mesma hora que Pedro foi revelado por Jesus, por Deus, pelo Espírito, que ele era o Filho de Deus, logo depois Pedro também foi usado pelo diabo. E isso acontece dentro da casa do Senhor. Tem muitos vasos, muitas mulheres, muitos homens de Deus, mas se não vigiar, acaba sendo usado pelo cão. Se não vigiar, o cão entra, ele usa você, e muitas das vezes tu pensa que está certo e você está errado. Mas quando nós descemos a casa do olheiro e reconhecemos o Senhor e temos o Espírito da mansidão, tu não deixa a carne falar mais alto, e você leva tudo para os olhos de Deus, e Deus entra com providência na tua vida, porque tu foi chamado para fazer a diferença. A ira de Deus só dura só um momento, assim como tem que durar a minha e a sua na terra. Se falar alguma coisa de você, ei, se prepara, porque Deus manda te dizer que a Bíblia nos revela que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão abatidos. Aleluia, Deus, glória. E Jesus foi falaram muito mal de Jesus. Nós temos que ser seguidores dele. Eu sei que nós somos pecadores, nós somos seres humanos, nós sentimos na carne, mas ei, não se preocupa, guarda o que for bom para você, e o que não for bom joga fora, porque quem chamou foi o Senhor. Aleluia, Jesus, verdade. Ontem eu tive motivos para não vir na igreja. Ontem eu tive muitos motivos para poder não vir. Ouvi cada coisa que poderia ser o Espírito Santo de Deus que tivesse usado uma determinada pessoa para mim. Mas eu sei quando é Deus e sei quando não é. Eu conheço o Espírito de Deus e sinto a presença dele. E uma determinada pessoa disse que Deus
mandou falar isso e aquilo. E eu senti que não era Deus. Mas como Deus não é de envergonhar, eu me calei. E guardei no bolso que era bom, direito, no bolso direito que era bom. E no bolso esquerdo, para mim está furado. Vai ser jogado por terra, aquilo ali para mim não valeu, só vai valer o que é de Deus para mim. Se não for de Deus, lá na frente Deus vai me mostrar. É verdade. Não é agora não, muitas das vezes Deus deixa que você entra naquilo que não é dele, para você